O milionário fica chocado ao ver menina mendiga implorando comida na rua por um segredo oculto. Ricardo Montoro, um dos maiores empresários do país, conhecido por sua mente afiada e seu império invencível, jamais imaginou que sua vida mudaria em um instante. Ele estava naquela manhã, na sua sala de reuniões imensa, cercado por telas cheias de números, gráficos, projeções. Tudo sob seu controle. Pelo menos até o telefone tocar. A voz do outro lado trouxe um golpe brutal. Uma notícia que cortou seu mundo ao meio. Helena, sua esposa, havia morrido repentinamente. O chão sumiu. O que antes era próspero e organizadíssimo virou caos absoluto. A dor agarrou Ricardo com garras afiadas, e o silêncio da sala parecia gritar mais alto que qualquer alarme. No meio daquela tempestade, com o coração pesado, ele cedeu ao único refúgio que restava, o trabalho. Saindo do prédio, caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, os olhos vidrados no vazio e os pensamentos em pedaços. Então, como se, Ricardo parou. Um aperto insuportável tomou seu peito. Ele se aproximou lentamente e o choque o paralisou. A menina era Isabela, sua filha, sua própria filha, de 7 anos, perdida entre sombras, esquecida, sozinha. Mãos trêmulas, ele a observava, sentindo a garganta queimar, uma mistura de dó e culpa que parecia queimar embalado em fogo vivo. Como ele poderia ter permitido aquilo? As perguntas explodiam sem resposta. A cuidadora, Sílvia, em quem confiava tanto, aquela mulher que prometera cuidar da filha enquanto ele enfrentava as batalhas do mundo dos negócios, agora se mostrava uma peça obscura e traiçoeira. Como permitir que Isabela fosse deixada à mercê da miséria? A menina, que antes devia estar cercada de amor e segurança, estava ali, reduzida a nada. No meio daquele turbilhão, Ricardo sentiu a raiva reforçar-se como um ácido que queimava suas forças. Ele não podia deixar que aquilo continuasse. Decidido a entender onde tudo havia falhado, ele convocou Ana, uma antiga amiga de escola que, agora advogada, era brilhante e feroz na defesa da justiça. E Sérgio, policial de longa data e amigo fiel, aceitou unir forças para cruzar esse caminho escuro. Juntos, se lançaram numa busca pela verdade, um labirinto de segredos podres, negligência e traição que parecia nunca ter fim. Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Cada novo dado, cada testemunho trazia uma dor maior. Era culpa, tristeza e raiva esmagando seu peito. A imagem de Isabela naquela calçada suja, seus olhos grandes e vazios, seu pedido silencioso cortando fundo no silêncio da alma de um pai que tinha falhado duplamente. O mistério da negligência de Sílvia se revelava mais cruel a cada passo, mas o que mais assustava Ricardo era o reflexo que tudo aquilo trazia de si mesmo. Um homem que sacrificou a família no altar do sucesso. E então, numa pausa congelante Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela olhou para Ricardo, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. A pergunta dela ecoou na mente dele, cortando como uma faca. Mas antes que ele pudesse responder, a cena à sua volta começou a se desfazer em um quadro ainda mais aterrorizante. Que deveria ser um momento de reconexão se transformou em um pesadelo. Um grito rasgou o ar. Um barulho intenso surgiu do nada, e pessoas começaram a correr. Ricardo se virou, confuso, e por um instante sentiu o tempo desacelerar. Um grupo de homens surgiu em meio à multidão, todos com rostos cobertos.
avançando em direção à garotinha. Um deles segurava algo reluzente, uma arma. Imediatamente o coração de Ricardo disparou. Não, isso não estava acontecendo. Ele se lançou em direção a Isabela, gritando: "Saiam! Saiam daí!" Mas a voz mal saiu do peito. A cena se desenrolava como um filme de terror. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Os homens chegaram até Isabela, e um deles agarrou ela pelo braço, levantando-o do chão. Ricardo sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Ele se lançou em direção a eles, tentando empurrar o homem que segurava sua filha. Mas num movimento fluido e rápido, outro homem se virou para ele, apontando a arma. "Afaste-se, ou ela se ferirá." A ameaça estava clara. O mundo ao redor parecia congelar e o ruído da cidade desapareceu. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele viu Isabela olhando para ele com um medo profundo, e a imagem da garotinha desolada era como um punhal em seu coração. Mas enquanto ele lutava contra a paralisia do medo, algo inédito aconteceu. Isabela, com uma determinação surpreendente, puxou o próprio braço e disse firme: "Papai, eu sei o que fazer." E como se estivesse esperando por esse momento, ela ergueu o outro braço, revelando um pequeno objeto reluzente escondido na manga. Um celular. Os homens, em sua surpresa, hesitaram. Ricardo não conseguia entender. "Isabela, o que você está fazendo?" Ele gritou, enquanto os olhos de sua filha brilhavam com uma nova luz. "Eu liguei para meu amigo. Ele sabe onde estamos." O pânico se transformou em uma onda de confusão. Como poderia saber disso? O que mais ela escondia? O silêncio quis se instaurar por um breve segundo, mas imediatamente foi quebrado por um sinal de sirenes ao longe, acompanhadas de gritos. Era a polícia. O jogo estava mudando rapidamente. Os capangas, percebendo que não tinham mais controle, começaram a discutir entre si, seus sussurros revelando um pânico crescente. Ricardo sentiu seu coração saltar. Era a primeira luz de esperança em meio à escuridão. Mas no fundo de sua mente, dúvidas começaram a surgir. O que mais Isabela estava escondendo? Como ela tinha esse número? E acima de tudo, por que uma criança de 7 anos parecia mais preparada para a sobrevivência do que ele, um homem que dedicou sua vida a construir um império? Em um último instante, antes que tudo se tornasse uma corrida frenética para a liberdade, um dos capangas, com um olhar de fúria e desespero, se virou para Isabela e gritou: "Você não deveria estar aqui. Você não sabe o que está dizendo." E então tudo desmoronou. Ricardo olhou para sua filha, que mantinha uma coragem inabalável. Um filho que se tornara uma sobrevivente em um mundo de horrores. A urgência de escapar agora se misturava com uma terrível revelação. O que havia acontecido com sua filha? Qual era o segredo que ela levava dentro de si? Uma obra-prima de desespero e esperança estava prestes a se desenrolar. E no meio disso, um novo mistério se apresentava. Ele precisava entender. E enquanto a polícia se aproximava e os homens começavam a entrar em colapso, a única coisa que restava para Ricardo era a pergunta que queimava em seu peito: o que mais estava escondido atrás dos olhos da sua filha? Ricardo olhou para Isabela, seus olhos cheios de determinação, enquanto a confusão se espalhava entre os capangas. Mas antes que ele pudesse respirar, o grito raivoso de um dos homens ecoou pelo ar. Ele avançava com fúria, mas do fundo da multidão outro som surgiu, mais intenso, mais ameaçador. Era o rugido das sirenes, cada vez mais próximo. Ricardo sentiu um frio na espinha. "Saia do caminho!" Um policial gritou, empurrando as pessoas que tentavam se afastar. O caos aumentava. Ricardo não tinha tempo a perder. Precisava proteger Isabela. A garotinha estava ali, firme, apesar do pânico ao redor. Ele se aproximou mais, mas os capangas começaram a se mover. Um deles, com a arma em riste, gritou: "Ninguém se mexa!" Todos congelaram. Isabela respirou fundo e, com os olhos nos de Ricardo, sussurrou: "Confie em mim, papai." E antes que ele pudesse reagir,
Ela girou o corpo e, com uma agilidade que parecia impossível, atirou o celular na direção dos homens. O dispositivo caiu no chão e, no instante seguinte, uma explosão de luz e som se seguiu. Era uma distração, uma manobra ensaiada que ele nunca poderia imaginar. Os capangas, atordoados, se viraram para o celular, perdendo momentaneamente o foco. Ricardo, então, se lançou para a frente com um grito de desespero. "Isabela, corre!" Ele a puxou para perto e juntos correram em direção à multidão. O pânico se espalhava, mas havia uma força inquebrantável entre eles. Mas enquanto escapavam, os capangas retornaram aos seus sentidos. Um deles, mais esperto, viu a chance. Ele gritou para o outro: "Não deixem eles escapar." "É só uma garota." E então a cena mudou drasticamente. A multidão não era só caos. Alguns dos presentes começaram a murmurar, suas expressões mudando rapidamente para uma mistura de curiosidade e movimento. E entre eles estava Sílvia, a cuidadora que era para ter protegido Isabela. Agora os observava com um olhar profundo. Um olhar que Ricardo reconheceria em qualquer lugar. "Sílvia!" ele gritou. A mulher hesitou, seus olhos passando por ele antes de se fixar em Isabela. O rosto dela se endureceu, e então, com um movimento rápido, ela se virou e começou a correr. Algo dentro de Ricardo se retorceu. Por que ela estava fugindo? "Sílvia, o que você escondeu?" ele berrou, sua voz ecoando na confusão. Mas ela estava distante agora, misturando-se na multidão, desaparecendo. Nesse instante, Isabela olhou para seu pai com uma expressão de uma maturidade que não condizia com sua idade. "Papai, ela sabe mais do que pensa, ela sempre soube." Ricardo parou, um aperto no peito. Como assim? O que mais estava acontecendo? Uma sombra de dúvida surgiu. E se tudo o que ele pensou ser verdade não fosse? A imagem de sua filha e da mulher que lhe havia sido confiada flutuava em sua mente. O mistério que Ricardo pensou ter desvendado parecia ser apenas a superfície de algo mais profundo e mais sombrio. Quem era Sílvia realmente? O que estava escondido na vida de Isabela? Com a polícia finalmente controlando a situação, os capangas eram contidos, mas o verdadeiro segredo parecia mais ameaçador. Ricardo sentiu a necessidade de entender, não só por Isabela, mas por ele mesmo. A corrida ainda não tinha acabado, e enquanto eles se afastavam da cena, um novo capítulo começava a se desenrolar. O que mais estaria à espreita nas sombras? E qual era o papel de Sílvia nessa estranha conspiração? Ele precisava descobrir, urgente. Ricardo e Isabela se afastavam da multidão, o coração acelerado, a adrenalina correndo. Mas enquanto buscavam se esconder atrás de um carro, algo interrompeu o fluxo frenético de pensamentos e medo que ocupava a mente de Ricardo. Um grito agudo e desesperado que atravessou o caos. Era Sílvia. "Me ajudem, por favor!" Sua voz era um misto de pânico e desespero. Ricardo hesitou, a raiva e a confusão colidindo em seu peito. "O que ela está fazendo aqui?" ele pensou. Mas antes que pudesse processar a cena, Sílvia estava correndo em sua direção, os olhos arregalados. "Papai, cuidado!" Isabela gritou, e Ricardo se virou instintivamente. Um dos capangas, em meio ao desespero, enfiou a mão em seu casaco e puxou uma arma. "Ninguém se mexe!" ele rosnou, seu olhar nervoso fixo em Sílvia. Ela parou, os olhos cheios de medo. "Por favor, você não sabe o que está fazendo." As palavras escaparam de seus lábios como uma súplica. O capanga hesitou, mas a tensão estava no ar. A multidão agitada ao redor deles parecia ignorar completamente aquele pequeno círculo de horror. Silêncio entre os gritos. Ricardo sentiu seu coração parar. O que está acontecendo? O que Sílvia sabe? A expressão dela era clara. Havia algo claro e aterrador sobre o que ela escondia. Um grito bombástico ressoou na mente dele. A verdade. O que mais ela tinha escondido de todos? "Ela não é quem você pensa que é." O capanga gritou, apontando a arma para Sílvia. "Ela sabe das coisas.
O mundo em volta deles se distorceu. O medo tomou conta de Ricardo. Silvia, o que você fez? A voz dele saiu fraca e cheia de incredulidade. Uma hesitação. Silvia vacilou, e então, sem pensar, algo estourou dentro dela. Ricardo, olha, só queria proteger você. Eu não pude contar, porque você nunca entenderia. Então, a verdade veio à tona, como um tsunami arrasador que varre tudo. Eu não estou apenas cuidando de Isabela. Ela é minha filha também. Um silêncio mortal caiu. O mundo ao redor parou. Isabela olhou para Silvia, o rosto em estado de choque. O que você está falando? Não é verdade. Os olhos pequenos de Isabela se encheram de lágrimas, mesclando confusão e dor. Você é minha cuidadora. Não pode ser. Um dos capangas, confuso e perdido no que estava ouvindo, olhou para Silvia como se perguntasse tudo aquilo era verdade. Como assim sua filha? Ricardo sentiu uma onda de emoções descontroladas. Raiva, traição, tristeza. Como você pôde, Silvia? Como? Ele queria gritar. A imagem de sua vida perfeita desmoronando como um castelo de cartas. No momento em que você saiu para o mundo, naquelas noites em que você estava tão focado em seu trabalho, eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo de perder Isabela, de perder você. Mas você não a conhece, você não sabe quem ela realmente é. Silvia estava em pânico, as palavras saindo num turbilhão. Ela é especial, Ricardo, muito mais do que você imagina. A voz dela subiu, quebrando. Havia uma agonia que Ricardo nunca tinha ouvido antes. O cenário estava cada vez mais tenso. O capanga, que parecia perdido em meio àquilo tudo, voltou-se para Ricardo, um olhar de dúvida. O que estava acontecendo? Ele só queria o que haviam sido prometido, a menina. Isabela, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Ricardo. Papai, o que devemos fazer? A fragilidade dela apertou a garganta de Ricardo como se um nó ali se formasse. Porque tudo tinha mudado em um piscar de olhos. Silvia, ele começou, a mente em chamas tentando processar tudo. O que mais está escondido? Que outros segredos você tem? Silvia se calou, o olhar fixo no chão. O capanga começou a se incomodar com a demora. Ele gritou, a gente não tem tempo, antes de levantar a arma novamente. E ali, em meio ao horror que se espalhava, Ricardo percebeu que a luta estava apenas começando. A verdade estava só começando a ser desvendada, e tudo o que ele imaginou que sabia estava prestes a mudar para sempre. O grito da sirene da polícia zunia ao fundo, mas a maior ameaça estava muito mais próxima. O peso da traição e o mistério da verdadeira identidade de Isabela pairavam como uma sombra sobre eles. E cada coração ali batia com uma nova pergunta. O que mais estava por trás desse jogo arriscado? O que realmente haviam revelado? Ricardo e Isabela estavam parados em meio ao caos, o desespero pairando no ar denso. O olhar de Ricardo se fixou em Silvia, aguardando uma explicação. A tensão aumentava, e a cada segundo, o capanga com a arma parecia mais ansioso. Silvia respirou fundo, suas mãos trêmulas subindo devagar, como quem tenta mostrar que não era uma ameaça. Escuta, Ricardo, se eu contar a verdade, você precisa prometer que vai acreditar em mim. Sua voz estava carregada de pânico, e isso só aumentou a urgência da situação. Olha, a gente não tem tempo, o capanga rosnou, o dedo tateando o gatilho. Isso fez todo mundo sentir a adrenalina correr ainda mais rápido nas veias. Então, antes que Silvia pudesse dizer mais, um som ensurdecedor cortou o ar. Era um estrondo, como um trovão, e todos se viraram instintivamente. Um carro pintado de preto avançava descontrolado em direção à cena. O impacto foi tão forte que acabou colidindo com um grupo de pessoas na calçada. Gritos explodiram. As pessoas começaram a correr. O capanga, distraído, se virou para encarar a cena e isso deu a oportunidade a Ricardo. Ele agarrou Isabela e gritou, "Vamos!" Sentiu a mão dela apertar a sua, carregando um peso que ressoava em seus próprios medos. Silvia aproveitou a confusão. "Peguem ela, é para a segurança dela!" gritou, gesticulando freneticamente.
Ricardo hesitou. Jamais pensou que Silvia seria uma ameaça. Mas então a frase dela soou estranha. Por que ela falaria assim? A essa altura, a polícia se aproximava, sirenes gritando como demônios em uma noite escura. Os capangas estavam atordoados. E um deles gritou: "Não deixe ela escapar!" Nesse instante, um dos homens que estava no carro, aparentemente o motorista, desembarcou, visão de fúria pura em seu olhar. "Silvia, você traiu a gente!" Ele gritou, como se o mundo inteiro tivesse parado. Os olhos de Ricardo se arregalaram. A conexão estava clara e perturbadora. "Calma, tudo isso é um plano. Ele é o verdadeiro inimigo." Silvia gritou de volta e isso deixou Ricardo mais confuso do que nunca. Ele nunca pensou que ela tivesse dois lados. Isabela, em meio a tudo isso, começou a chorar. "Papai, o que está acontecendo?" O desespero na voz dela atravessou o coração de Ricardo. Ele olhou de novo para Silvia, que agora parecia perdida e aterrorizada. "O que você escondeu, Silvia? O que é essa história de traição?" A pergunta saiu num sussurro, mas carregava o peso de uma montanha. Silvia hesitou. Então, seu olhar encontrou o de Isabela, e naquele segundo, uma expressão de dor e entendimento passou por seu rosto. "Isabela, você precisa saber a verdade. Você não é apenas minha filha. Você é a chave de um segredo que pode mudar tudo." O impacto dessas palavras foi como um raio. O que ela estava dizendo? "O que você quer dizer?" Ricardo forçou, a cabeça girando. A revelação era tão chocante que ele teve dificuldade em conter a própria respiração. A polícia chegava cada vez mais perto e o capanga estava prestes a perder a paciência. "Basta! Ninguém escapa hoje." Ele começou a andar de forma ameaçadora, arma em punho, mas era como se o tempo tivesse desacelerado para Ricardo. "Papai, tô com medo!" Isabela gritou, um frágil eco de uma criança desesperada. A imagem dela, tão pura e inocente, fez tudo dentro de Ricardo se contorcer. "Silvia, exploda de uma vez. O que você quer dizer? Que segredo é esse que Isabela tem?" A tensão pulsava entre todos, cada um esperando pela verdade que poderia mudar o destino. Alguns segundos depois, a resposta de Silvia veio como um trovão. "Isabela é a única que pode acessar o que está escondido. O plano que envolvia seu pai, a empresa que você construiu. Tudo depende dela." E no auge daquela revelação, os capangas atacaram. O mundo explodiu em gritos e as luzes da polícia refletiram em tudo, trazendo uma confusão insuportável. Ricardo se virou para Isabela e, naquele instante, decidiu que precisava proteger a filha. A verdade agora pairava como uma sombra aterradora. Mas o que Silvia havia dito havia mudado tudo. O que mais ela poderia estar escondendo? O que Isabela realmente era? As perguntas ecoavam em sua mente. Enquanto tudo ao redor dissolvia em caos, eles estavam se afastando da verdade, mas a escuridão parecia mais perto do que nunca. O que mais estava prestes a ser revelado? E quando a tempestade acabasse, o que restaria de suas vidas? Ricardo e Isabela estavam parados em meio ao caos, o desespero pairando no ar denso. O olhar de Ricardo se fixou em Silvia, aguardando uma explicação. A tensão aumentava, e a cada segundo o capanga com a arma parecia mais ansioso. Silvia respirou fundo, suas mãos trêmulas subindo devagar, como quem tenta mostrar que não era uma ameaça. "Escuta, Ricardo, se eu contar a verdade, você precisa prometer que vai acreditar em mim." Sua voz estava carregada de pânico, e isso só aumentou a urgência da situação. "Olha, a gente não tem tempo." O capanga rosnou, o dedo tateando o gatilho. Isso fez todo mundo sentir a adrenalina correr ainda mais rápido nas veias. Então, antes que Silvia pudesse dizer mais, um som ensurdecedor cortou o ar. Era o estrondo como um trovão, e todos se viraram instintivamente. Um carro preto avançava descontrolado em direção à cena. O impacto foi tão forte que acabou colidindo com um grupo de pessoas na calçada. Gritos explodiram. As pessoas começaram a correr. O capanga, distraído, se virou para encarar a cena, e isso deu a oportunidade a Ricardo. Ele agarrou Isabela e gritou: "Vamos!" Sentiu a mão dela apertar a sua, carregando um peso que ressoava em seus próprios medos. Silvia aproveitou a confusão. "Peguem ela! É para a segurança dela!
gritou, gesticulando freneticamente. Ricardo hesitou. Jamais pensou que Silvia fosse uma ameaça. Mas então, a frase soou estranha. Por que ela falaria assim? A essa altura, a polícia se aproximava, sirenes gritando como demônios em uma noite escura. Os capangas estavam atordoados, e um deles gritou: "Não deixe ela escapar!" Ele começou a andar de forma ameaçadora, arma em punho. Mas era como se o tempo tivesse desacelerado para Ricardo. "Silvia", ele começou, a mente em chamas tentando processar tudo. "O que mais está escondido? Que outros segredos você tem?" Silvia se calou, o olhar fixo no chão. O capanga começou a se incomodar com a demora. Ele gritou: "A gente não tem tempo!" antes de levantar a arma novamente. E ali, em meio ao horror que se espalhava, Ricardo percebeu que a luta estava apenas começando. A verdade estava só começando a ser desvendada. E tudo o que ele imaginou que sabia estava prestes a mudar para sempre. O grito agudo de Silvia cortou o ar. "Ricardo, não confie em mim!" O peso dessa declaração pairou no ar. Ele congelou. O coração dele parecia ter parado. O capanga hesitou, confuso. O que estava acontecendo ali? Ver um semblante tão desesperado fez o peito de Ricardo apertar. "Silvia, é você quem está falando agora? O que você quer dizer?" Ela lançou olhares penetrantes para Isabela antes de continuar. "Acredita em mim, e a vida dela depende de você." Mas antes que no fundo pudesse entender o que isso poderia significar, um estalo. O barulho foi tão alto e inesperado que todos se viraram para a fonte. Um dos capangas havia disparado sua arma em direção ao céu, atraindo a atenção da multidão. E então, outra reviravolta. O carro que havia colidido se abriu. Um homem de vestes escuras, com uma expressão de fúria, saiu rapidamente. Ele era familiar para Ricardo. "Papai!" A voz de Isabela cortou o ar que estava ficando pesado. O olhar dela parecia cheio de entendimento e dor. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo, perdido entre a raiva e a confusão, olhou para o homem, então para Isabela. O passado dele que ele pensava ter encerrado estava ali, diante dele, em carne e osso. A verdade era que aquele homem não era apenas um estranho. Era seu irmão, Vinícius, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas. Um lampejo de esperança brotou em meio ao desespero. "Vinícius?" Ricardo perguntou, mal acreditando no que via. "Eu estou aqui para te proteger." Para proteger Isabela. "O que você não sabe é que Silvia, ela não é quem você pensa que é. Não somos apenas irmãos de sangue. Nossa história é mais sombria." O choque e a revelação abalaram Ricardo. A percepção de que sua própria filha estava no centro de um jogo que ele nem sabia que estava jogando o deixou tonto. O que mais Vinícius estava escondendo? A tensão explodiu quando Silvia, em uma fração de segundo, revelou: "Eu sou parte de algo maior, da mesma forma que vocês dois. O que Isabela possui, as respostas estão relacionadas à família, ao que fomos forçados a esquecer." 4 pares de olhos se cruzaram, e o caos ao redor parecia ter desaparecido, pois cada um deles carregava os segredos que poderiam mudar completamente suas vidas. A tensão estava palpável, e a pergunta ecoava em todos os corações. O que mais Isabela, Silvia e agora Vinícius estavam escondendo? E com a polícia prestes a cercá-los e os capangas como sombra, a verdadeira luta estava apenas começando. Ricardo e Isabela estavam parados em meio ao caos, o desespero pairando no ar denso. O olhar de Ricardo se fixou em Silvia, aguardando uma explicação. A tensão aumentava, e a cada segundo o capanga com a arma parecia mais ansioso. Silvia respirou fundo, suas mãos trêmulas subindo devagar, como quem tenta mostrar que não era uma ameaça. "Escuta, Ricardo, se eu contar a verdade, você precisa prometer que vai acreditar em mim." Sua voz estava carregada de pânico, e isso só aumentou a urgência da situação. "Olha, a gente não tem tempo", o capanga rosnou, o dedo tateando o gatilho.
A adrenalina percorria as veias de todos. Cada segundo contava. E não antes que Silvia pudesse dizer mais, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo como um trovão, desligando a realidade por um instante. Um carro preto avançava descontrolado em direção à cena, colidindo violentamente com o que estava em frente. Gritos ecoaram. As pessoas começaram a correr enquanto o motorista, um homem de olhar furioso, saiu do veículo, imprudente e decidido. "Ricardo!" Ele gritou com uma voz que parecia ecoar na alma do irmão. "Você está na linha de fogo. Todos estão." A tensão no ar virou uma tempestade. Todo mundo virou para olhar, e o fogo nas veias de Ricardo parecia congelar. "Vinícius, o que você está fazendo aqui?" "Eu vim proteger Isabela. Quem mais a protegeria? A verdade é muito mais complicada do que você imagina." Vinícius apontou um dedo ameaçador para Silvia. "Ela não é confiável." Ricardo estava perdido entre o choque e a confusão. A última coisa que imaginava era que seu irmão estava por trás de algo tão explosivo. O capanga da arma estava em alerta máximo agora, perdido entre as rivalidades familiares. "Fiquem parados! Eu não quero atirar!" A voz do criminoso era uma fúria contida. Silvia, em um ato desesperado, virou-se para Ricardo. "Você precisa ouvir. Eu não sou só a cuidadora de Isabela. Eu sou parte de algo. Algo que envolve vocês dois." Ela estava à beira do colapso. Isabela, com lágrimas escorrendo, olhou fixamente para as duas figuras ali diante dela, sem entender. "O que quer dizer, mamãe?" Aquela pergunta trouxe o terror à tona. O silêncio se instalou. "O que você disse?" Ricardo piscou como se estivesse em um pesadelo. Silvia balançou a cabeça. A expressão livre não conseguia esconder a culpa de longa data. "Isabela não é apenas filha sua. Ela é minha filha também. E mais do que isso, ela é a chave de segredos que foram mantidos por muito tempo." "Segredos?" Vinícius gritou, a incredulidade cristalizada em seu rosto. Então, num movimento rápido, ele virou-se em direção ao capanga. Um sussurro estrondoso escapando de seus lábios. "A verdade sobre nosso pai." O caos tomou conta. O capanga, cada vez mais agitado, olhou para todos, buscando entender o que estava acontecendo. Ele apontou a arma com mais firmeza. "Minhas ordens são claras. Ninguém se mexe." Antes que alguém pudesse reagir, Ricardo, tomado pela urgência, arrastou Isabela para perto. "O que mais, Silvia? O que mais pode haver?" Os olhos de Silvia brilharam com medo cru. "Lá dentro da empresa que você construiu, está o que eles querem. Segredos de uma linhagem escondida. Sua trajetória de sucesso é só a ponta do iceberg. E então, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles, tudo fez sentido. A conexão familiar, o passado misterioso da família, as decisões erradas que levaram a essa situação." "O que você quer dizer com isso?" A voz de Ricardo era uma sombra de raiva e desespero. Como todos os dias de sua vida tinham o potencial de ter se baseado em mentiras, "Você precisa decidir, Ricardo." Silvia implorou, um tom de urgência que fez o capanga hesitar por um instante. "O que você está disposto a perder para proteger sua filha? Para proteger a verdade que pode destruir tudo o que você sabe?" E antes que pudessem processar isso, uma nova reviravolta aconteceu. O som de sirenes ecoou ao fundo, e dessa vez era mais do que o anúncio da polícia. Era um crescendo imponente, como um exército chegando, uma prometida catástrofe à vista. O capanga olhou com medo, enquanto as expressões de todos ali tornaram-se pálidas. O que mais estava prestes a ser revelado? O que ocorreria quando a verdade finalmente dissesse uma palavra, e se todo o mundo desmoronasse? Enquanto Ricardo e Isabela se entreolhavam, dois mundos se entrelaçando. A única certeza era a incerteza que os aguardava. Ricardo e Isabela estavam parados em meio ao caos, o desespero pairando no ar denso. O olhar de Ricardo se fixou em Silvia, aguardando uma explicação. A tensão aumentava,
e a cada segundo o capanga com a arma parecia mais ansioso. Silvia respirou fundo, suas mãos trêmulas subindo devagar, como quem tenta mostrar que não era uma ameaça. Escuta, Ricardo, se eu contar a verdade, você precisa prometer que vai acreditar em mim. A voz dela estava carregada de pânico, e isso só aumentou a urgência da situação. Olha, a gente não tem tempo, o capanga. A adrenalina percorria as veias de todos. Cada segundo contava. Então, antes que Silvia pudesse dizer mais, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo, como um trovão, desligando a realidade por um instante. Um carro preto avançava descontrolado em direção à cena, colidindo violentamente com o que estava em frente. Gritos ecoaram. As pessoas começaram a correr enquanto o motorista, um homem de olhar furioso, saiu do veículo, imprudente e decidido. Ricardo, ele gritou com uma voz que parecia ecoar na alma do irmão. Você está na linha de fogo. Todos estão. A tensão no ar virou uma tempestade. Todo mundo virou para olhar e o fogo nas veias de Ricardo parecia congelar. Vinícius, o que você está fazendo aqui? Eu vim proteger Isabela. Quem mais a protegeria? A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Vinícius apontou um dedo ameaçador para Silvia. Ela não é confiável. Ricardo estava perdido entre o choque e a confusão. A última coisa que imaginava era que seu irmão estava por trás de algo tão explosivo. O capanga da arma estava em alerta máximo agora, perdido entre as rivalidades familiares. Fiquem parados. Eu não quero atirar. A voz do criminoso era uma fúria contida. Silvia, em um ato desesperado, virou-se para Ricardo. Você precisa ouvir. Eu não sou só a cuidadora de Isabela. Eu sou parte de algo. Algo que envolve vocês dois. Ela estava à beira do colapso. Isabela, com lágrimas escorrendo, olhou fixamente para as duas figuras ali diante dela, sem entender. O que quer dizer, mamãe? Aquela pergunta trouxe o terror à tona. O silêncio se instalou. O que você disse? Ricardo piscou, como se estivesse em um pesadelo. Silvia balançou a cabeça. A expressão livre não conseguia esconder a culpa de longa data. Isabela não é apenas filha sua, ela é minha filha também. E mais do que isso, ela é a chave de segredos que foram mantidos por muito tempo. Segredos? Vinícius gritou, a incredulidade cristalizada em seu rosto. Então, num movimento rápido, ele virou-se em direção ao capanga, um sussurro estrondoso escapando de seus lábios. A verdade sobre nosso pai. O caos tomou conta. O capanga, cada vez mais agitado, olhou para todos, buscando entender o que estava acontecendo. Ele apontou a arma o mais firmeza. Minhas ordens são claras. Ninguém se mexe. Antes que alguém pudesse reagir, Ricardo, tomado pela urgência, arrastou Isabela para perto. O que mais, Silvia? O que mais pode haver? Os olhos de Silvia brilharam com um medo cru. Lá dentro, dentro da empresa que você construiu, está o que eles querem. Segredos de uma linhagem escondida. Sua trajetória de sucesso é só a ponta do iceberg. E então, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles, tudo fez sentido. A conexão familiar, o passado misterioso da família, as decisões erradas que levaram a essa situação. O que você quer dizer com isso? A voz de Ricardo era uma sombra de raiva e desespero. Como todos os dias de sua vida, tinha o potencial de ter se baseado em mentiras. Você precisa decidir, Ricardo. Silvia implorou, um tom de urgência que fez o capanga hesitar por um instante. O que você está disposto a perder para proteger sua filha? Para proteger a verdade, que pode destruir tudo o que você sabe. E antes que pudessem processar isso, uma nova reviravolta aconteceu. O som de sirenes ecoou ao fundo, e dessa vez era mais do que o anúncio da polícia. Era um crescendo imponente, como um exército chegando, uma prometida catástrofe à vista. O capanga olhou com medo, enquanto as expressões de todos ali tornavam-se pálidas. Um homem com um longo casaco escuro apareceu do lado oposto, emergindo do caos. Ele caminhou com uma calma perturbadora, enquanto a multidão se dispersava em pânico. O rosto estava familiar e, ao mesmo tempo, estranho.
Era alguém que Ricardo pensava ter esquecido. O corpo de um homem que já havia conhecido nos tempos de sua juventude. Um amigo da infância. Um passado que deveria estar enterrado. Ricardo! O homem gritou. A voz dele reverberou em um eco que parecia carregar um peso. Você realmente achou que poderia escapar? A tensão saltou como uma corda esticada. O que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, o coração acelerando. O novo personagem trouxe um fluxo de lembranças dolorosas. Lembranças de traições, segredos e promessas quebradas. Você está no meio de um jogo maior do que imagina. A sua empresa? Minhas investigações dizem que muito do que construíram juntos foi calcado em mentiras. Seu próprio pai escondeu seu verdadeiro legado. Ele se virou para Isabela. E você, pequena, herdou mais do que pode imaginar. Aquelas palavras fizeram o chão sob os pés de Ricardo tremer. A verdade estava prestes a ser revelada em um nível que ele nunca esperava. Seu passado, seu presente, tudo se entrelaçava em uma teia sinistra. E enquanto a realidade desmoronava, a única certeza que Ricardo tinha era que a vida dele, a vida de Isabela, tudo o que ele acreditava que era verdade, estava prestes a mudar para sempre. Com o olhar de todos focado na nova figura, a pergunta pairava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? E, principalmente, o que isso significava para o futuro deles? Ricardo e Isabela estavam parados em meio ao caos, o desespero pairando no ar denso. O olhar de Ricardo se fixou em Sílvia, aguardando uma explicação. A tensão aumentava, e a cada segundo, o capanga com a arma parecia mais ansioso. Sílvia respirou fundo, suas mãos trêmulas subindo devagar, como quem tenta mostrar que não era uma ameaça. A voz dela estava carregada de pânico, e isso só aumentou a urgência da situação. Olha, a gente não tem tempo, o capanga rosnou, o dedo tateando o gatilho. A adrenalina percorria as veias de todos, cada segundo contava. Então, antes que Sílvia pudesse dizer mais, um som ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo, como um trovão, desligando a realidade por um instante. Um carro preto avançava descontrolado em direção à cena, colidindo violentamente com o que estava em frente. Gritos ecoaram. As pessoas começaram a correr enquanto o motorista, um homem de olhar furioso, saiu do veículo, imprudente e decidido. Ricardo! Ele gritou com uma voz que parecia ecoar na alma do irmão. Você está na linha de fogo. Todos estão. A tensão no ar virou uma tempestade. Todo mundo virou para olhar e o fogo nas veias de Ricardo parecia congelar. Vinícius, o que você está fazendo aqui? Eu vim proteger Isabela. Quem mais a protegeria? A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Vinícius apontou um dedo ameaçador para Sílvia. Ela não é confiável. Ricardo estava perdido entre o choque e a confusão. A última coisa que imaginava era que seu irmão estava por trás de algo tão explosivo. O capanga da arma estava em alerta máximo agora, perdido entre as rivalidades familiares. O que você disse? Ricardo piscou como se estivesse em um pesadelo. Sílvia balançou a cabeça. A expressão livre não conseguia esconder a culpa de longa data. Isabela não é apenas filha sua. Ela é minha filha também. E mais do que isso, ela é a chave de segredos que foram mantidos por muito tempo. Segredos? Vinícius gritou, a incredulidade cristalizada em seu rosto. Então, num movimento rápido, ele virou-se em direção ao capanga. Um sussurro estrondoso escapando de seus lábios. A verdade sobre nosso pai. O caos tomou conta. O capanga, cada vez mais agitado, olhou para todos, buscando entender o que estava acontecendo. Ele apontou a arma com mais firmeza. Minhas ordens são claras. Ninguém se mexe. Antes que alguém pudesse reagir, Ricardo, tomado pela urgência, arrastou Isabela para perto. O que mais, Sílvia? O que mais pode haver? Os olhos de Sílvia brilharam com um medo cru. Lá dentro, dentro da empresa que você construiu, está o que eles querem. Segredos de uma linhagem escondida.
Sua trajetória de sucesso é só a ponta do iceberg. E então, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles, tudo fez sentido. A conexão familiar, o passado misterioso da família, as decisões erradas que levaram a essa situação. O que você quer dizer com isso? A voz de Ricardo era uma sombra de raiva e desespero. Como todos os dias de sua vida, tinha o potencial de ter se baseado em mentiras. Você precisa decidir, Ricardo, Sylvia implorou, um tom de urgência que fez o capanga hesitar por um instante. O que você está disposto a perder para proteger sua filha? Para proteger a verdade que pode destruir tudo o que você sabe. E antes que pudessem processar isso, uma nova reviravolta aconteceu. O som de sirenes ecoou ao fundo e, dessa vez, era mais do que o anúncio da polícia. Era um crescendo imponente como um exército chegando. Uma prometida catástrofe à vista. O capanga olhou com medo, enquanto as expressões de todos ali tornavam-se pálidas. Um homem, com um longo casaco escuro, apareceu do lado oposto, emergindo do caos. Ele caminhou com uma calma perturbadora, enquanto a multidão se dispersava em pânico. O rosto estava familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Era alguém que Ricardo pensava ter esquecido. O corpo de um homem que já havia conhecido nos tempos de sua juventude, um amigo da infância. Um passado que deveria estar enterrado. "Ricardo!" O homem gritou. A voz dele reverberou em um eco que parecia carregar um peso. "Você realmente achou que poderia escapar?" A tensão saltou como uma corda esticada. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo perguntou, o coração acelerando. O novo personagem trouxe um fluxo de lembranças dolorosas. Lembranças de traições, segredos e promessas quebradas. Você está no meio de um jogo maior do que imagina. A sua empresa? Minhas investigações dizem que muito do que construíram juntos foi calcado em mentiras. Seu próprio pai escondeu seu verdadeiro legado. Ele se virou para Isabela. E você, pequena, herdou mais do que pode imaginar. Aquelas palavras fizeram o chão sob os pés de Ricardo tremer. A verdade estava prestes a ser revelada em um nível que ele nunca esperava. Seu passado, seu presente, tudo se entrelaçava em uma teia sinistra. E enquanto a realidade desmoronava, a única certeza que Ricardo tinha era que a vida dele, a vida de Isabela, tudo o que ele acreditava que era verdade, estava prestes a mudar para sempre. Com o olhar de todos focado na nova figura, a pergunta pairava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? E, principalmente, o que isso significava para o futuro deles? Ricardo sentiu o coração acelerar enquanto todos olhavam para ele. Vinícius estava ali, trazendo uma enxurrada de memórias. Mas no meio dessa confusão, um grito atravessou o ar. "Parem com isso!" Era a própria Isabela, sua voz pequena, mas cheia de determinação. A tensão aumentou e a sala parecia estar prestes a explodir. O capanga encarava Vinícius, que estava pronto para agir a qualquer momento. "Escutem, não vamos sair na violência. Isso não vai acabar bem para ninguém." Ricardo gritou, sua voz ecoando, enquanto tentava manter a calma. Sylvia, ainda visivelmente abalada, disse: "Ricardo, a verdade é que Isabela pode ser a única que pode mudar tudo. O que ocorreu com o nosso pai, a empresa, tudo se conecta." Ela respirou fundo, como se fosse a última oportunidade. "Nosso passado está entrelaçado, e essa verdade não pode ficar escondida." As sirenes se aproximavam, e a pressão aumentava. O outro capanga, nervoso, gritou: "Se vocês não pararem, vou atirar!" E a tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. No entanto, no meio do caos, outra figura emergiu da multidão. Era a mãe de Isabela, uma presença inesperada que ninguém esperava. O olhar dela era firme. "Chega! Estou aqui para acabar com isso." Os olhares se voltaram. A confusão deu espaço para a esperança. O poder dela era palpável. "Você nunca deveria ter voltado." O capanga disparou, mas o medo se desenhava em seus olhos.
Ela avançou, disposta a proteger o que era seu. Meu passado pode ser obscuro, mas a força que tenho para defender minha filha é ainda maior. Ricardo ficou paralisado. Como o destino o levara até ali, com tantos segredos se desvelando? Mas naquele momento, um fio de esperança começou a brotar. Ele olhou para Isabela. Aquela garotinha tinha enfrentado tanto. Estamos juntos nisso, Isabela. Do que você precisar, nós vamos enfrentar. A multidão começou a murmurar, os rostos refletindo ansiedade e curiosidade. As sirenes eram mais próximas agora, ecoando como uma sirene de alarme. Vamos nos reunir, Vinícius exclamou. Nós somos mais fortes juntos. O que aconteceu com nosso pai, a empresa? Não temos que carregar esse peso sozinhos. E aquele apelo ressoou. O capanga hesitou e a tensão entre eles começou a se desfazer. Isso era uma oportunidade. Eles tinham que agir rápido. Não podiam perder o momento. Vamos todos para a saída. Precisamos escapar e discutir isso longe daqui, Ricardo ordenou. Conforme a multidão começou a se mover, a adrenalina tomou conta de cada um. O barulho das sirenes crescia, mas uma determinação renovada também florescia. No caminho, Ricardo percebeu algo. Não importava o passado, mas como eles poderiam moldar o futuro para Isabela. O grupo se dispersou e a mãe de Isabela olhou para Silvia. Um semblante de compreensão passando entre elas. Podemos criar um novo destino, mas para isso precisamos ser honestos um com o outro. No caos, uma nova oportunidade surgia. Ricardo segurou a mão de Isabela, sentindo seu coração pulsar forte. A esperança brotava, mas ainda havia muito a esclarecer. O que mais eles estavam escondendo? Que segredos ainda perturbavam suas vidas? O que mais? Ele questionou enquanto escapavam. E naquele momento de incerteza, a promessa do futuro que estavam prestes a construir ecoou em seus corações. Agora, queridos amigos, este é o momento de agir. Se você quer acompanhar mais histórias emocionantes como essa, você precisa se inscrever agora no canal e não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esfolhe o botão de like e ajude a alimentar o algoritmo. Você faz a diferença. E não se esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.